Olá, amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade. Essa semana é uma edição especial do Assunto Cidade. Estamos fazendo uma reflexão sobre o segundo turno dessas eleições de 2018, com um quadro tão polarizado. Nós convidamos aqui, durante essa semana, para conversar, dois professores, até como uma homenagem aí à Semana do Professor, o Dia do Professor comemorado no dia 15 de outubro, que é essa segunda-feira maravilhosa, chuvosa, apesar de chuvosa, que estamos aqui gravando no estúdio. O professor Walter Batista e o professor Luiz Paulo Neves Nunes. O professor Luiz Paulo, por exemplo, é filiado ao PTB, votou no Álvaro Dias e hoje tem uma posição favorável à candidatura do Jair Bolsonaro. O professor Walter Batista é filiado à Rede, votou na Marina Silva e hoje tem uma posição política favorável ao Fernando Haddad. Nós fizemos esse início de debate no programa anterior, na parte 1, e agora vamos começar essa parte 2. Tudo bem com os dois? Tudo bem? Tudo ótimo. Não saiu briga, não saiu nada, tá vendo? Isso que é bom, isso que é saudável, que é o regime democrático. Deveria ser assim sempre, né? Com certeza. Porque a gente vive um momento importante de decisão. Agressivo, né? E agressivo. Em poucos dias a gente tem escolhas a fazer. Eu acho que a campanha levou muito a isso, né? E, infelizmente, as campanhas têm levado a isso já há muito tempo, não é de hoje, não é de agora, não é nesse momento. Essa agressividade, ela acontece muitas vezes porque a gente não está mais debatendo ideias, não está debatendo projetos e propostas, a gente faz sempre o debate em torno de nomes, né? E de personalidades também, a gente fica nessa história do mistério Tostines, o que veio primeiro e tudo mais. O fato é que a gente está observando um crescimento na violência na sociedade. A sociedade se tornou, em geral, mais violenta. A gente tem episódios de linchamento, infelizmente, pululando aí, vez ou outra, pela cidade. Alguns fatais, como foi o caso da Fabiane, há alguns anos lá no Morrinhos. Essa semana, agora esse final de semana, aconteceu na Praia dos Astúrias. Então, a gente tem essa situação que acaba exacerbando em alguns momentos e com a agressão, com o atentado ao Jair Bolsonaro, parece que isso ficou ainda mais ele que tem uma posição que alguns falam, ele é agressivo. Em alguns momentos ele fala de um jeito jocoso, de um jeito brincalhão, inadequado. Não estou falando que seja adequado. Tanto que a entrevista que ele deu ao Jornal Nacional, depois ao segundo turno, ele já adotou um tom mais moderado. Mais light. Não digo mais light, mais sério. Né? Mas isso não é de agora da eleição, né? Ele tem esse tom há muito tempo. É uma forma de enfrentamento que ele tem em relação a minorias. É uma forma de apresentar a visão de mundo que ele tem de uma maneira agressiva. Ele consegue com isso, sim, angariar ódio das pessoas, coisa que o PT também consegue de outra forma. Né? A gente tem uma eleição de duas candidaturas que tem uma rejeição muito alta por motivos muito parecidos, né? Porque ferem muito a crença das pessoas, ferem muito os valores das pessoas. Então, quem é contra a corrupção não quer saber de PT, porque o PT acabou virando um sinônimo de partido grande corrupto, ícone da corrupção. Né? Exatamente. Quem é companheiro, quem talvez seja exagerado, mas é o que está acontecendo. A gente tem que fazer uma análise dos fatos. E o Jair Bolsonaro, com todas as falas que ele tem, com a maneira como ele trata algumas questões que são importantes na sociedade, de pessoas que são, entre aspas, minorias e que hoje têm um espaço na sociedade em função do reconhecimento que a gente precisa ter pela diferença e que essa diferença tem que ser respeitada, né, pela diversidade que tem que ser valorizada, a forma como ele se expressa muitas vezes também causa ódio nas pessoas, é salutar. O próprio atentado que ele sofreu, segundo o depoimento do agressor, foi em função desse discurso de ódio. A gente precisa superar isso. Mas não se sustenta, Walter, não se sustenta à medida que nós temos no Rio de Janeiro o deputado federal mais votado nessa eleição é negro e apoiador do Bolsonaro. Isso não quer dizer nada. As duas deputadas, as duas mulheres mais votadas no estado de São Paulo, Joyce Hasselmann para deputada federal e a mulher mais votada da história do Brasil como parlamentar, a Janaína Pascoal, com mais de 2 milhões de votos, apoiadoras do Bolsonaro. De certo, a Janaína Pascoal, ela ressalta o apoio. Se ele pisar para fora da Constituição, eu serei a primeira a me opor. Mas esse negócio dele ser misógino, dele ser racista, como eu falei, Que você considera isso?
que ele é misógino, que ele é racista, que ele é homofóbico. Não que eu considere, eu vejo um tom jocoso. Racismo e misógino ele nunca falou, mas homofóbico ele já falou que é. Sim, já admitiu que é. Mas veja, pode ser num tom de brincadeira, mas isso, num país como o nosso, no processo uma vez eleitoral... ele falou do jeito dele, que é assim, do jeito dele, eu não vou imitar, apesar da brincadeira, assim, eu não persigo gay, eu tenho o direito de não gostar de gay. O que ele faz em quatro paredes é um problema dele. Tanto que tem um contingente que não pode se expor, porque senão é perseguido, é dedo em riste, onde já se viu, mas tem uma quantidade grande de gays que votaram no Bolsonaro. Por quê? Porque é melhor você ter um Estado forte com relação à repressão, à violência, em geral, à criminalidade, porque o que eu faço entre quatro paredes é um problema meu, pessoal. Mas o que garante isso? Assim, a Constituição, Walter. A Constituição garante que ninguém vai passar fome no Brasil e tem gente que passa. A profissão garante que ninguém vai morar na rua e tem gente que mora. Então, a Constituição garante que todo mundo vai ter. A Constituição garante que todo mundo tem direito à educação e nem todo mundo tem. O que eu te pergunto é o seguinte: em relação à defesa que você está fazendo da personalidade do candidato, eu achava que o debate aqui não iria pelo campo da personalidade, sim, e sim das propostas, né? Porque eu tenho críticas às propostas que ele apresenta. Por exemplo, em relação à minoria, que são os indígenas. Ele diz que não haverá mais 1 centímetro de demarcação de terras no Brasil. Porque precisa licenciar todas. Sendo que nós temos uma luta enorme no nosso país para assegurar que as unidades de conservação sejam todas elas colocadas em defesa pelo Estado, porque o Estado tem a obrigação de defendê-las, e nós temos estudos, como por exemplo do Instituto Socioambiental, que fez um sobrevoo em uma parte da Amazônia e mostrou mais de 200 pontos de exploração indevida de áreas indígenas demarcadas e que deveriam estar sob a guarda do Estado brasileiro, e não estão. Áreas que são georreferenciadas, você como professor de geografia sabe disso, com a latitude, longitude, altitude demonstradas em mapeamento, para que o Exército Brasileiro, para que o Estado brasileiro vá lá e faça alguma coisa. São áreas de garimpo ilegal, são áreas de exploração ilegal, dentro de reservas indígenas demarcadas, e o Estado não vai lá e não toma providência nenhuma. Então nós temos áreas como a reserva Raposa Serra do Sol, né, que era uma área ocupada indevidamente, que depois se falou, não, mas ela é produtiva, mas ela estava ocupada indevidamente. E que foi demarcada e repassada à propriedade do Estado, porque quando a gente faz demarcação de áreas, a gente não entrega a área para o indígena. O Estado é o tutor do indígena, e essa área ela serve, antes de mais nada, para a conservação da natureza. Nós estamos debatendo uma questão importante no mundo, que é a questão climática. A Amazônia vem sendo pressionada para aumentar o desmatamento em virtude da necessidade do agronegócio ampliar sua produção. E a gente sabe que é muito mais fácil ampliar a produção do agronegócio, melhorando a produtividade das áreas já existentes, do que desmatando a Amazônia. E aí o candidato que você defende alega que quer liberar a Amazônia para exploração internacional. Isso ele falou nesse final de semana em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, que ele enxerga que a Amazônia é uma área do mundo, que é uma área internacional e que precisa ser melhor explorada economicamente. Quando na verdade o que nós precisamos é conservar as áreas que nós já perdemos, como a Mata Atlântica, então, que resta menos 5% dela. Você falou de pressão internacional. Existe uma pressão em partes da Bolívia, do Peru, principalmente da Colômbia, de narcotraficantes nessa área em que nós temos reservas demarcadas, já oficializadas com indígenas, em que o indígena ele se corrompe com o traficante, ele recebe benefício financeiro e faz vista grossa para o traficante. Mas isso é papel do Estado brasileiro, do Exército brasileiro. Aí a presença do Exército brasileiro é hostilizada pelo indígena. O próprio indígena não quer o Exército, seja a Marinha, Força Aérea ou o Exército ali, ou até a Polícia Federal, conforme o caso, presente ali. O que eu faço nesse caso? O traficante também não quer a polícia na favela. E a polícia Walter, tem que entrar lá. No cerne da questão. Mas o cerne não é esse. O cerne é que é necessário cumprir o que diz a nossa Constituição. Você conseguiu explanar. Você falou que é legalista e que é necessário cumprir a Constituição. Pelo Estado, se ele é incapaz perante a lei, ele que vista a carapuça de incapaz e deixa o Estado tutelá-lo. Mas ele deixa.
O Estado quer Não, tutelá-lo? não. O Estado quer Muito tomar antes, pelo providência? contrário. Quando o Exército vai lá... O Estado faz a sua parte? O Estado não faz a sua parte nem com a grande maioria da população. O Estado não faz a que sua somos parte. Nós que vivemos nas o cidades, Estado não faz a sua parte. Com Quando ele vai vacinar o indígena recusa. Quando o Estado vai, por exemplo, intervir numa situação de criança... Luiz, que não quer vacinar o filho. Quando o Estado vai intervir numa situação... Ninguém é obrigado a ser vacinado se não quiser. Você está argumentando coisas... Você deixou, eu te deixei falar, me deixe falar. Quando o Estado vai intervir numa situação de uma criança deficiente que seria morta pelos costumes daquele indígena, não, a criança é morta. Então, ou o Estado tem a tutela do indígena ou não tem. Ou o Estado ele pode intervir naquela realidade ou não pode. Ou o Estado ele é soberano sobre aquele território ou ele não é. A soberania, mas Luiz, a soberania... O fato é que nós temos a nossa soberania aviltada com o narcotraficante invadindo nosso território. O fato é que nós temos a nossa soberania assim aviltada, quando você citou, muito bem citado, que nós temos dezenas de garimpos ilegais, dezenas de lavras ilegais ali na região da Amazônia, que são também os indígenas que têm a reserva demarcada, eles são pagos por esses garimpeiros. Será que esse é o grande problema mesmo? Eu tenho quase certeza que sim. Será que as armas que entram no Brasil só entram pelas áreas indígenas? Será que o tráfico de drogas só se faz por área indígena? Será que todo garimpo ilegal só está em área indígena? Eu acho que você está... Eu acho que é um bom começo. A minha opinião em relação ao que você está falando é que você está tentando encontrar um argumento para defender algo que é indefensável. A Amazônia brasileira, você falou que é uma área que deveria ser de soberania... me tratar como brasileiro, eu vou tratar então, a Amazônia como algo meu. A Amazônia brasileira... Isso é um argumento do Cristóvão Buarque. Buarque. Mas o seu candidato não defende isso. O seu candidato defende que a Amazônia é uma área internacional e que de exploração e benefício do Brasil. Assim ser explorada. Você leu a mesma reportagem que eu li. A mesma reportagem que você leu. Então, e o entendimento que eu tive é de que o ele abre mão da financeiro soberania econômica. Ele abre mão da soberania econômica sobre a área. Quando ele diz que tem que ser... Mas que lucro? Mas o que lucro daquela exploração fica com o Brasil. Mas como é que você controla lucro de empresa? Como é que você faz isso com o petróleo, por exemplo? Como é que a gente controla lucro de empresa com petróleo? Como é que você faz isso com o petróleo? Walter, você tem o poço de petróleo que você tem o volume que sai de petróleo e de gás dali. E você controla o lucro com o petróleo. O petróleo que sai ali, você controla o lucro dele. Ué, ele não é pré-tabelado a partir do momento que você faz Você acredita que é assim que funciona. Você sabe que não é assim que funciona. Não, peraí, quando você faz o leilão, é assim que funciona. Você paga o que é cobrado pelo Estado, mas você não controla o lucro. Porque a variação de preço no mercado é que determina o lucro, Luiz. Por isso que o Estado... Você sabe disso. Você está fazendo você está usando um argumento simplista para uma questão complexa. Não, mas a gente não vai colocar aqui a macroeconomia em 15 minutos. Eu, inclusive, queria sugerir aos dois, assim, a polarização, a gente vê, ela é muito forte, né? E a gente falou aqui no outro programa, no começo dessa gravação, sobre aquilo que aconteceu em 2014. Como é que vai ser o Brasil depois desse dia 28 de outubro? Você falou de um caso, por exemplo, nas Astúrias, que ocorreu nesse final de semana, as pessoas que batiam no rapaz que estava lá jogado, acusado de ter roubado uma corrente, gritavam a exaustão, isso vai acabar dia 1º, dia 1º vai acabar, dia 1º vai acabar. E não vai acabar, a gente sabe que é uma coisa que não vai... Primeiro, no dia 2 de janeiro, não vai ter tropa federal em todas as ruas do Brasil. Então, qual é uma ilusão isso. Qual é o papel? O papel nosso aqui agora, logicamente, é de estar mostrando as incoerências ou as coerências de ambos os lados. E qual o papel do eleitor a partir do dia 28 de outubro? Eu tenho uma visão de muita preocupação em relação ao que vai acontecer e de medo, inclusive, né? Porque as pessoas, nós estamos aqui discutindo, debatendo ideias, mas infelizmente as pessoas passam a exercer um patrulhamento muito grande sobre a opinião do próximo. Não é só uma questão de discordância, é uma questão de querer que as pessoas pensem como você. Exato. Né? O argumento, a gente está aqui discutindo, debatendo ideias, existem situações de extrema contradição, né, no discurso e na prática, e em outros momentos a gente vê que os candidatos eles se alinham em relação às propostas, seguem um caminho muito parecido no que propõem, mas eu vejo que o eleitor está entendendo tudo isso de uma maneira muito errada. Né? O eleitor ele diz muito assim, o petista elegeu um mito, né? Então tem o seu
político de estimação. E ele também tem, né? O eleitor do Bolsonaro também elegeu o Bolsonaro como um mito, né? E o mito não é algo real, né? Talvez o termo não seja inapropriado, né? Porque é realmente isso, né? A expectativa de que vai haver uma grande mudança após o dia da eleição vai gerar uma grande decepção. E isso é uma coisa que eu tenho falado não só com os alunos, mas com todos. Seja quem for o eleito, o trabalho de reconstrução não vou dizer das instituições, porque me parecem fortes, sólidas, apesar de todos esses solavancos. Mas o trabalho de reconstrução... Até o grande acordo nacional, as instituições são sólidas, né? Sim. O Supremo, como mas tudo. O trabalho de reconstrução das bases econômicas, a gente vai realmente investir no agronegócio, como você alertou, que existe uma ameaça à Amazônia, eu não vejo como ameaça, eu vejo como utilizar o que já está sendo utilizado de uma forma mais inteligente, ok? Não é isso que o seu candidato propõe. Enfim. Mas tudo bem, é o que você quer acreditar. Não, porque tem então nós vamos ver tudo isso acontecer depois da pastagem, eleição. Walter. Nós vamos ver tudo tem isso área depois indígena da que já eleição. é pastagem. Mas não está falando de área demarcada, a gente está falando de áreas mas eu também estou falando. serem demarcadas. Então, mas tem área que a serem demarcadas que já são pastagens. Nós temos áreas que são pastagens e que poderiam ser áreas de agricultura. Áreas mais produtivas. Bom, mas vamos falar, por exemplo, da ideia que ele falou. Vamos pegar um lugar como Israel, que é um pouco menor que Sergipe, que ele falou, eu vou conversar com o Texion lá de Israel, que é o MIT de Israel, e vou pegar a tecnologia que eles têm, que é fabulosa, tanto do Mar Vermelho quanto... Nós temos a Embrapa no Brasil, para dessalinizar... Que transfere tecnologia para o mundo inteiro. Dessalinizar e fazer Nós não precisamos de Israel, nós temos a Embrapa. Precisamos levar água para o semiárido. A Embrapa dessaliniza levar alguma água para lá. coisa? E a transposição do Rio São Francisco é um dos projetos fundamentais para isso. O candidato já falou que quer terminar a obra, a transposição do Rio São Francisco, Bolsonaro. Ela não poderia ter começado se a gente não tivesse feito primeiro a revitalização das suas margens em Minas Gerais. Uma coisa que os dois Mas são problemas que precisam ser resolvidos. Como geógrafos. Mas são problemas que precisam ser resolvidos e que dá para resolver. Uma coisa que os dois candidatos concordam é em agradar o mercado. Os dois, Jair Bolsonaro e Fernando, é em agradar o mercado. Né? O problema é quem serve ao mercado e quem se serve do mercado. A questão é essa. Né? E as mudanças que estão por vir não vão ser muito palatáveis, assim como o Luiz alertou. Agora vai haver muita decepção. Né? Valdir, eu acredito no seguinte, nós temos um tripé macroeconômico que o candidato Bolsonaro já falou que não sabe o que é, né? Mas o Paulo Guedes sabe. E basicamente o que é? Deixar o dólar flutuando, como tem que ser. Então a questão, desde 98 a questão monetária, ela está assim e ela deve continuar assim. Nós temos reservas cambiais que garantem 2 anos de importações para o nosso país, ou seja, diferentemente da Argentina, que está vivendo, que tinha 9 meses de reservas cambiais apenas e quebrou por conta disso. Ela não tinha dinheiro em caixa para enfrentar essa variação do dólar, como o Brasil tem. Nós passamos pela eleição agora, o dólar subiu, desceu. E a gente precisa deixar claro pro pessoal que esse dinheiro não é dinheiro do governo, ok? Nós temos reservas cambiais que pertencem ao Tesouro, porque então usa esse dinheiro para pagar a Previdência. Não pode usar. São coisas diferentes. É para o ajuste monetário e tal. O segundo pé é a necessidade que se tem de controlar os gastos. E aí o grande erro que eu acredito ao governo Temer foi ter aprovado a PEC do teto do gasto como ela foi aprovada. Sem discutir com a sociedade. Aí eu concordo totalmente. Isso coloca um freio nos investimentos sociais no momento que o país precisa gerar emprego, no momento que o país precisa salvaguardar milhões de brasileiros que estão desempregados e perdendo a sua capacidade de consumo. Walter, você conhecendo, exatamente. Então, você conhecendo o modus operandi petista, tá? O PT passou ao longo dos você conhecendo o modus operandi, isso. Você conhecendo o modus operandi petista com relação ao Michel Temer, se ele se propusesse a discutir isso com a sociedade, a colocar essa pauta, não teria obstrução no Congresso? Ele não se colocou para discutir com a sociedade. Eu estou colocando em si, é uma hipótese. Ele só foi guindado ao cargo. Ele teria obstrução, ele teria uma campanha desvairada do PT. Ele não se proporia a fazer. Teria, Walter. Porque para assumir o cargo de presidente, ele teve que negociar com forças políticas e empresariais que o levaram ao cargo através do processo de impeachment. Eu estou falando especificamente do PT. O grande acordo no impeachment foi ele assumir uma pauta que foi o Ponte para o Futuro, que é uma pauta que não foi eleita.
O plano Então, mas do que o Temer, PT plano do abraçou Temer, a partir da reeleição da Dilma, quando ela trouxe não abraçou, porque senão o teria Levi. feito. Quando Não ela fez trouxe a reforma Joaquim da Levi para não discutiu a reforma da Previdência, não fez reforma da Previdência, não fez reforma trabalhista. Tanto que ele só ficou um ano no governo. Não fez a reforma política. O Temer se propôs a fazer tudo isso e não conseguiu fazer. A única reforma que ele fez foi um simulacro de uma reforma trabalhista, tá certo? Que tem coisas boas, porque é necessário ressaltar isso. Tem coisas boas, como, por exemplo, acabar com a indústria da ação trabalhista a qualquer preço, de qualquer maneira. Mas e de que o patrão estava sempre errado a priori. Sempre errado e tal. Então isso é muito ruim. Isso se corrigiu, porém, se colocou um contrapeso muito pesado sobre o trabalhador, que hoje tem que arcar com qualquer ação, com custa de qualquer ação trabalhista, mesmo que ele tenha razão e perdendo na justiça, que é possível acontecer. Mas isso, por uma série de fatores. Isso é corrigível mediante o Congresso. Um outro acerto é essa indústria também, que se tornou uma indústria, um empreguismo com relação aos sindicatos. Isso é corrigível desde que quem ganha a eleição se propõe a isso. E qual o terceiro pé? Mas existe o Congresso. O terceiro pé é o controle da inflação. O tripé macroeconômico, ele diz respeito a isso. E aí, para controlar a inflação, você tem dois caminhos. E aí é que eu acho que os dois programas, eles são diametralmente opostos. Ou você controla o consumo, você para com o consumo. Que é o que o Bolsonaro propõe, com a política do Paulo Guedes. Ou você aumenta o consumo, que é a política proposta pelo PT, que é foi o que o Lula fez. Que é irresponsável porque você dá crédito, aí endivida todo mundo. Aí vem o Ciro Gomes, de uma forma... Aí você tá irresponsável. Aí você que é o nome de todo mundo. Fica todo mundo endividado. Virou piada. Durante o governo Lula não foi assim. Isso aconteceu no governo Dilma. Mas durante o governo Lula o país cresceu, os empresários ganharam dinheiro, que estão até hoje. Todos os setores empresariais, de escola particular ao setor de aviação, setor automobilístico, comércio, serviços, todo mundo ganhou dinheiro com o aumento do consumo controlado. Porque é possível você colocar dinheiro circulando, controlando a inflação, aumentando a capacidade de consumo da população. Tem dívida que é da época do Lula. Foi contraída na época do Lula. O senhor em casa sabe. O senhor tem boleto que começou a pagar quando era o Luiz Inácio presidente, não era a Dilma. Você já sabe o que eu estou falando. Então, quando o senhor está em casa... Quando a senhora está em casa, o senhor controla o seu gasto, o senhor gasta menos, o senhor come ovo em vez de comer frango ou carne, ou o senhor vai no banco... eleitor de burro desse não, jeito, o senhor vai no banco, pede dinheiro emprestado... Você está querendo dizer que todo mundo gasta mais do que recebe, é isso? Não, as pessoas... Gente, o governo tem que gastar menos. É evidente, mas ninguém está falando que tem que gastar mais. E é evidente que o Bolsonaro está falando que tem que fazer. Porém, o Haddad não, o Haddad é um irresponsável economicamente. Onde foi o erro da Dilma? Nas desonerações empresariais. Quase 300 bilhões de reais. É o dobro do déficit quase da 300 Previdência. Bilhões. Você estava falando com o eleitor, agora eu gostaria de falar também. Né? Quase 300 bilhões de reais de desoneração. Ou seja, em vez de a empresa pagar imposto para o governo, esse imposto ficou no caixa da empresa. Qual era a contrapartida que a empresa para a sociedade? Na promessa com o governo. Não demitir. Não demitir. Esse é um grande erro, é um grande equívoco, tá certo? A Dilma errou aí. Agora, no governo Lula não teve isso. Não foi assim. O aumento do consumo foi um aumento sustentável. O grande erro do governo foi ter estabelecido uma política para a economia interna pautada apenas no consumo. Tanto não foi sustentável que ele deu um rombo para Dilma administrar. Sem o controle dos gastos públicos da maneira que se esperava que fosse acontecer. Então não dá nem para você acreditar que é possível a gente fazer uma economia melhor sem aumentar o consumo da população, do mesmo modo não dá para acreditar que é possível melhorar a economia do país sem fazer um controle dos gastos públicos. A gente tem que encontrar um meio termo disso. Exatamente. O que não é possível é a gente eleger um projeto que pensa em privatizar a saúde, que pensa em privatizar a educação, que pensa em privatizar o sistema bancário público, que hoje faz política importante de Bolsonaro já admitiu isso, Walter. Tá certo? Que pensa em privatizar a Petrobras. Ele já desmentiu isso, Walter. A Eletrobras. Ele já desmentiu isso. Pensa. Eu não estou falando que vai fazer. Ele já desmentiu isso tudo. Ele não desmentiu. Ele disse que não quer fazer. Mas ele já desmentiu. Eletrobras, Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Federal, ele já desmentiu que não vai fazer. Mas o Paulo Guedes falou que quer fazer e que a conta só fecha se fizer.
E a gente conhece na história do Brasil, na política Tem que eliminar brasileira... a estatal do trem-bala, que não tem razão de existir. Essa estatal não tem razão de existir. Aí sim, aí tem onde cortar. Tem muita coisa. Tem que muita eliminar coisa que a cortar. ideia de que o privado é melhor que o público, quando você tem no sistema público uma enorme falta de investimentos em algumas áreas e o sucateamento. Como, por exemplo, na área da educação. A educação pública básica, o ensino básico no Brasil é sucateado pelos desvios de verbas. Por quê? Porque quem é responsável pela educação básica brasileira são municípios. Isso é. E o dinheiro que chega nas cidades não chega nas escolas como deveria. Por que não federaliza a educação básica brasileira, como era a proposta, por exemplo, do Cristóvão Buarque? Por que não se discute antes de se falar em Então dar um você tá- cheque para cada família escolher em que escola quer colocar seu filho? Por que não se coloca o dinheiro da educação dentro da unidade escolar como tem que ser? Você está voltando a uma proposta básica do Bolsonaro, que no primeiro turno só tinha 7 segundos para falar, nem dava, que era acabar com a corrupção do Ninho. Mas essa é a proposta de qualquer político, não é do Bolsonaro. Perdão, você não tem indicação política para gestão pública, você tem gestores públicos na gestão pública. Isso também é outra mentira, né? Você sabe disso. Você sabe que é impossível você não ter indicação política se não fizer uma reforma política. Será que é impossível? É impossível. O PT mostrou que é impossível para ele. Será Todos que os o partidos, Bolsonaro vai onde dizer? não há indicação política, em que governo, de nível municipal, estadual, ou na história do Brasil, em nível federal, não houve indicação política para cargo público, Luiz? Eu te desafio. Tudo bem. Desafio. Assim como também desafio a todos que defendem o fim do Estado a me dizerem onde não tem Estado. Não, veja, eu não advogo o fim Porque do Estado. há aqueles Eu que defendem advogo o fim do Estado. como um Eu quero liberal, saber como onde não tem Estado. alguém mais à direita no espectro político, eu advogo que o Estado não tem que ficar intervindo na tua vida toda hora. Só quando o empresário não dá conta de fazer o papel dele. Aí o Estado tem que intervir. Não, o Estado ele tem o monopólio da violência. Então ele tem que fazer uso disso se necessário. Num país como o Brasil, com as desigualdades sociais e de renda que a gente tem, com as dificuldades que a população mais carente tem de acessar serviços públicos gratuitos, você acredita que a redução do tamanho do Estado, sem pensar em que tipo de redução é essa, é uma proposta justa, honesta e verdadeira, que pode ser falada, como você está falando, olho no olho do eleitor que está ouvindo a gente aqui? Vamos lá. Você pensar no Serviço sistema único de público saúde... não existe. Não existe, aliás, serviço gratuito, perdão. Serviço público existe. O serviço não é gratuito, sai do seu bolso, do meu bolso, sai de todo o contribuinte. Vamos parar com essa história. O serviço é gratuito. Não é gratuito coisa nenhuma. Não é gratuito, Walter. O serviço é pago. Se ele é mal gasto, se ele é mal gerenciado, aí vamos às falas, vamos quem gerencia, vamos quem administra, exigir que ele seja bem administrado. Mas gratuito não é, não existe almoço grátis. Sai do meu bolso, sai do teu bolso, sai do nosso bolso. Eu tinha uma preocupação de estar proporcionando um debate desse assim no programa Assunto Cidade, para as pessoas poderem conhecer e pegar essa discussão mesmo com duas pessoas assim que compreendem exatamente aquilo que estão falando, como vocês dois. Eu me programei para gravar 2 programas, mas pelo jeito nós vamos ter que passar o resto até ficar aqui até o dia 28, porque nós estamos chegando ao final. Eu só tenho minha limitação de horário, mas eu achei sensacional. Assim, Eu sugiro que traga outros convidados para falar. Até gente temas, mais gabaritada. Não, né? mas queria... Eu tenho as minhas habilitações, né? Como simples professor de geografia, eu sei. Mas pelo contrário, travamos aqui uma conversa, praticamente 1 hora de conversa, assim, de maneira bastante civilizada. E aí, para não encerrar assim do nada, assim, queria deixar um espaço para cada um dos dois defender assim rapidamente, logicamente que o programa já está encerrado, né? O posicionamento de um e de outro, assim, com alguma... Eu tenho uma grande admiração pelo Walter, já pude falar com isso ele algumas vezes, é meu colega de trabalho em algumas escolas, como tenho também pelo Fernando Haddad, como professor que ele a carreira acadêmica dele não há o que se falar, tenho ressalvas em relação à gestão dele, enquanto ministro da Educação, enquanto prefeito de São Paulo, mas... Quem vota no Jair Bolsonaro, quem votou no primeiro turno e votará agora no segundo turno, não é machista, homofóbico, não é nada disso. É quem está cansado
quem se desesperançou do discurso à esquerda, do discurso popular, do discurso da construção democrática popular e blá blá blá, que o PT sempre tentou encaixar. A gente cansou disso. Eles tentaram fazer esse negócio do nós contra eles, enquanto o nós somos todos nós brasileiros. Não existe nós contra eles, existem nós brasileiros, nós contra nós com nós. Então, pode não ser o melhor candidato, mas é o que nós precisamos agora. Alguém que está enfrentando esse sistema. O Walter mesmo reconheceu pouca estrutura, a situação, não teve marqueteiro, ele tropeçando... Eu falei que não teve marqueteiro, mas enfim, a gente percebe que não tem muita maquiagem, ele é muito também espontâneo. Não isso. Você não reconhece a espontaneidade dele? Eu reconheço. Espontaneidade, sim. Né? Enquanto o Haddad ele precisa ir a Curitiba, quase como uma facção criminosa, ouvir o que o líder da facção tem a dizer para chegar aqui e falar com a sociedade. Isso eu acho muito triste, eu acho ruim um país do tamanho do Brasil, com a importância que tem o Brasil, precisar receber ordens da cadeia. Eu acredito que nós temos uma responsabilidade muito grande com o nosso país agora no próximo dia 28? 28. Isso? Dia 28 de outubro, que é definir o que nós queremos para o futuro desse país. Se nós queremos um país que vai entregar o comando, entregar o seu destino nas mãos de uma pessoa que já demonstrou que não tem preparo para governar esse país, mas que tem ideias que, de certa forma, representam muito fortemente toda essa revolta que a população tem em relação ao que a política tem entregue para a gente. É um outsider, sim, é uma pessoa que tem demonstrado que quer lutar contra o sistema, mas que não tem capacidade de lutar contra esse sistema porque ele vem de dentro dele. É um deputado há quase 30 anos que não aprovou projetos para esse país, que não conseguiu, com os mandatos que conquistou, nada além do que eleger seus amigos e seus filhos para mandatos como o seu. Que vive de privilégios e que construiu a sua vida política em cima deles e que agora vem criticá-los. Infelizmente, as duas opções não são as melhores, mas dentre as duas opções colocadas aqui, a que representa a possibilidade de nós continuarmos vivendo em uma democracia, a possibilidade de nós tentarmos ainda criticar o governo e lutar contra aquilo que nós entendemos que não é o correto, é a candidatura posta, infelizmente, pelo Partido dos Trabalhadores. Eu não tenho admiração nenhuma pelo senhor Jair Bolsonaro. Aliás, ele me causa um sentimento muito forte de revolta com as coisas que ele fala. Acredito que o Brasil vai passar por momentos de muita turbulência, independentemente de quem venha a ser eleito. Mas uma coisa que eu gostaria muito de ver no meu país era uma união maior. E a candidatura dele, sendo eleita, não fará esse país se unir, fará esse país se desunir, porque é isso que eu tenho visto no processo eleitoral. Bom, queria agradecer muitíssimo para vocês, me desculpar com a direção da TV, que eu estourei aí o tempo, mas o assunto é super pertinente, queria agradecer muitíssimo. E desejar aí para o eleitor, espero que tenha ajudado, né, de alguma maneira, o programa jornalístico pretende isso, ajudar a esclarecer pontos de vista. Obrigado, Luiz Paulo, obrigado, Walter, obrigado pela audiência. Obrigado, Walter. Obrigado. Obrigado aos eleitores pela paciência. Só virar lá para a foto agora. Obrigado a você pela audiência, a gente volta amanhã com um novo Assunto Cidade. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790.